terminou agora em São Januário, o Vasco perde para o Santos por 1-0. É uma partida que o Vasco, mais uma vez, não soube o que fazer com a bola, a não ser cruzar na área, pressionar de forma atabalhoada. Mas antes de começar, mais uma vez aí falando do jogo do Vasco de hoje em São Januário, eu queria pedir para você deixar o like aí, se inscrever, dar aquela moral pro canal, para a gente continuar aqui fazendo vídeos pós-jogo e vídeos legais sobre o Vasco, curiosidades, vídeos sobre a história do Vasco, coisas relacionadas ao nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, falando agora do jogo, partida em São Januário, mais uma vez o script estava desenhado para ser uma partida de pressão, uma panela de pressão, a torcida já não aguenta mais o Barbieri, com as suas inventividades, e muita inventividade pro lado do Barbieri, nenhuma pelo time do Vasco. Inventividade que eu digo é que ele quer impor um modo de jogo ao Vasco que não funciona. Não está funcionando. Por que tirar o Gabriel Peck hoje e botar o Orellano no lugar dele? Por que não bota os dois juntos? Essa teimosia do Barbieri vai acabar fazendo com que ele perca o emprego. Mas antes de começar a falar a respeito da partida em si, eu vou trazer aqui um panorama a respeito do planejamento da 777 para esse time do Vasco na Série A de 2023. Série A que o Vasco se classificou no dia 30 de outubro do ano passado. 30 de outubro o Vasco estava classificado para a Série A do ano passado. E a 777 nos entregou isso. Uma linha de defesa que até vai, gente. Léo Jardim, 27 anos, precisa fazer 28, ok, até vai. Tem feito uma boa competição. Puma Rodrigues, começou até bem, mas aí não sei o que está acontecendo com ele, cara. Puma Rodrigues tem que ser investigado o caso do Puma Rodrigues, porque não pode um jogador que chegou com banca de titularidade jogar tão mal partidas em sequência e continuar com a titularidade absoluta. Hoje ele até foi substituído pelo Paulo Henrique ali aos 40 do segundo tempo. Não adiantou nada. Paulo Henrique também não fez muita coisa. 26 anos o Puma Rodrigues, não é um novinho na linha de defesa do Vasco. O Robson Bambu, 26 anos também, não é um jogador novinho, chegou. Léo, 25 anos, chegou também para a linha de defesa do Vasco, tem feito um bom papel, talvez hoje um dos destaques do Vasco. Só estou falando da linha de defesa aqui para dizer que talvez seja o setor do Vasco que tenha dado mais certo aí em relação a todo o elenco, mas um time se forma com defesa, meio campo e ataque. Estou na defesa ainda, vamos lá. O Léo com 25 anos e o mais novo da linha de defesa é o lateral direito, é o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem 23 anos, foi um investimento da 777, comprou uma parcela dele do Corinthians, o Corinthians ainda tem uma parte dele. Aí começam nossos problemas, os nossos sérios problemas do ano de 2023. Mais uma vez, sempre dizendo, Vasco subiu para a Série A no dia 30 de outubro de 2022. Olha o tempo que a 777 teve para planejar esse elenco, sem contar com jogadores que eu vou dizer agora na sequência tão jovens. Galarza, 19 anos. Barros, 19 anos. Gabriel Peck, 22 anos. Figueiredo, 22 anos. O Rodrigo, que entrou hoje, foi titular boa parte do campeonato, 19 anos, 21 anos na verdade. Então, gente, como é que se faz uma equipe que do meio para frente 70% a 80% do time é de jovens da base do Vasco? E o Orellano, que veio de fora, ele é um jogador insinuante, tenta sempre jogadas individuais, mas não tem conseguido, hoje principalmente. Então vamos lá, continuando. Aí o Jair distou um pouco, tem 28 anos. O Alex Teixeira tem 33, é o veterano que veio da Série B do ano passado. O Eric Marcos, mais um jogador da base do Vasco, que entrou hoje também para resolver. Não vai resolver, tem 19 anos. Como é que um jogador de 19 anos vai resolver? Não resolve. E o Pedro Raul, que tem 26 anos e até agora não disse a que veio. Um dos principais investimentos da 777 nesse ano de 2023, até agora não disse, não mostrou, fez 2 gols no campeonato, perdeu outro caminhão de gols. Às vezes eu tenho a impressão que o Pedro Raul ele vai dividir a bola já para perder. Ele já vai sem a vontade para ganhar uma dividida, uma bola cruzada, ele já vai meio mole, assim, o zagueiro sempre consegue, a impressão que eu tenho é que ele vai meio mole na jogada, que o zagueiro sempre consegue ganhar a bola dele, de uma forma até fácil e simples. Algo a se preocupar muito do nosso centroavante, talvez o único centroavante aí, um pouco mais de pompa para jogar, e mais um erro de planejamento da 777, cara. Planejou para o Pedro Raul ser o cara de fazer os gols, o artilheiro, e até agora não mostrou nada de artilheiro. Pedro Raul até agora é uma decepção. Decepção como um todo pro campeonato, pro Vasco, pro campeonato do Vasco. Não adianta a gente vir falar de série
de Campeonato Carioca, pô, jogou no Goiás e fez muitos gols. Cara, isso aqui é Vasco, isso aqui é pressão. Não adianta pedir paciência para a torcida. A torcida do Vasco sofre há 20 anos. A torcida do Vasco, se você perde 2, 3 partidas, é rebaixamento. Se você ganha 2, 3 partidas, eles vão achar que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E agora, pela tabela que o Vasco agora vai enfrentar pelos próximos 4 jogos, 3 fora e o clássico contra o Flamengo, eu não sei o que vai ser do Vasco na 10ª rodada, por exemplo, a classificação do Vasco. Hoje o Vasco está com 6 pontos, provavelmente já na zona de rebaixamento. Vai entrar, se de repente os adversários de trás conseguirem ganhar, talvez se o Goiás vencer o Botafogo, não sei. O Vasco já pode entrar na zona de rebaixamento essa rodada. Não, o Cuiabá já perdeu para o Fluminense, o Goiás, se ganhar do Botafogo, chega a 6, aí tem que ver o saldo de gols. O América Mineiro não alcança. O Vasco vai ficar ali talvez em 16º, 15º. Já está nessa posição. Então, claramente aí, pela idade dos jogadores do Vasco, que eu tenho visto, pela necessidade de se armar o jogo, necessidade de se propor o jogo, houve um erro claríssimo de planejamento do meio para frente. Claríssimo, do meio incluindo o ataque. Porque o Vasco não cria. O Vasco hoje cruzou 300 bolas na área, finalizou, sei lá quantas vezes, vou ver as estatísticas aqui, ó, quantas finalizações o Vasco teve. Porque não é possível isso, galera. A gente tentar tanta jogada cruzada na área e é só daí que vai sair jogada. Tem que ter trabalho de jogo. O Vasco finalizou 17 vezes, 7 no gol. E o Santos finalizou 4 vezes, 1 no gol. Talvez a que tenha entrado. Talvez a que entrou. Não, com certeza que entrou. Então é muito preocupante, cara. Muito preocupante porque o Vasco vai pegar adversários que vai ter que dominar em São Januário, 2 jogos em São Januário, 0 pontos, é muito preocupante. Então, houve claramente um erro de planejamento do Vasco, sim. Vou falar aqui dos jogadores um por um na partida de hoje, da escalação. O jogo hoje foi horrível, mais um jogo horrível, mais um jogo feio. O Vasco tem protagonizado aí jogos horrorosos, porque como um dos times do espetáculo, do Vasco, você não espera espetáculo. Aí você pega uma equipe também tão ruim quanto, que é o Santos, que eu acho que vai brigar para não cair também, e o Vasco perde em São Januário para o Santos. Olha que nível de problema que a gente arrumou. E a gente vai protagonizar um jogo horrível. O Santos é ruim, o Vasco é ruim, o jogo vai ser ruim. Essas finalizações do Vasco não foram de um domínio, de um controle de jogo, de uma troca de passes. Foi de bolas cruzadas na área, sobrando. E o Vasco está com um problema sério com o seu número 9, que não consegue finalizar, não consegue ter confiança para fazer o gol. Claramente isso. Léo Jardim hoje, praticamente um espectador do segundo tempo. O gol do Santos não teve culpa. O jogador do Santos que fez o gol, David Washington, bateu muito bem no canto. Então nota 6 para o Léo Jardim, não trabalhou quase. O Puma Rodrigues vem afirmando, um dos piores jogadores do Vasco. No gol do Santos, falhou, disperso, andando na tabela entre o Lucas Lima e o jogador do Santos. Andando, marcou olhando, marcou com os olhos. Gol do Santos, muito por culpa do Puma Rodrigues, nota 3. Robson Bambu hoje, meio afobado, meio atabalhoado, mas não deixa de mostrar disposição. Perdeu uma bola quicando ali pro atacante do Santos, que se fosse mais rápido, se tivesse mais gente, com certeza sairia o gol do Santos. Também está claudicando um pouco aí, oscilando muito. Para zagueiro oscilar demais é complicado. Então vou dar uma nota 5 para o Robson Bambu. O Léo hoje, muita disposição, conseguiu achar algumas bolas ali enfiadas. Mais uma vez, armando o jogo. Tá tudo errado nesse time do Vasco, cara. O Léo de novo armando o jogo. Até o Robson avançou hoje para armar o jogo. Então falta realmente meio campo, cara. Tá tudo errado. Léo hoje, nota 6,5. Nota 6,5, talvez um dos melhores do Vasco aí. Lucas Piton hoje avançou bastante, mas também tá disperso. Achei ele meio lento, meio fraco hoje. No final do jogo foi para cima com tudo, mas durante o jogo eu percebi o Lucas Piton já não estava com aquela precisão, com aquela calma para cruzar que ele estava mostrando até a segunda, terceira rodada. Então, eu vou dar uma nota 6 para o Lucas Piton. E outra coisa, Barbieri, até quando você vai vir dando entrevistas falando que o Vasco pegou o Atlético Mineiro e Palmeiras e fez 2 grandes partidas? São 38 rodadas, tá? Não se esqueça disso. Até quando você vai ficar vivendo de Atlético e Palmeiras? Então vamos com calma. Vamos começar a pensar nas próximas partidas e deixar as que passaram para trás. Jair hoje, ele não é primeiro volante, hoje ele fez essa função, conseguiu desempenhar, ainda chega meio atrasado nas jogadas, ele não é a função dele, ele é um jogador mais de meia de ligação, com a marcação um pouco mais forte, mas o ritmo de futebol do Jair vai ser sempre mais lento, cara. Não espere o Jair uma mobilidade alta que ele não vai ter. Então o Jair hoje uma nota 6 também. O Galarza que entrou como titular, meu Deus,
Não tem condições, gente. Olha o erro de planejamento aí. Jovem da base que não serviu para o Curitiba, veio para o Vasco hoje, foi titular contra o Santos. Erro de planejamento. Galarza hoje é uma nota 4. Entrou o Alex Teixeira no segundo tempo, vou falar dele já já. O Barros também, moleque, outro. Erro de planejamento. Sempre quando eu falar desses moleques, eu vou falar na sequência. Erro de planejamento. Barros, moleque da base, não era para estar ali para resolver, era para entrar no segundo tempo de um jogo tranquilo. Então, Barros hoje, pela disposição, vou dar uma nota 6. O moleque não tem culpa. Gabriel Peck, erro de planejamento. Erro de planejamento também. O Gabriel Peck não é solução, não pode ser. Gabriel Peck pode ser um acréscimo a um time bom, um time competitivo, mas não pode ser solução, vai oscilar, ainda é jovem. Então, Gabriel Peck, hoje eu vou dar uma nota 6 também, saiu no segundo tempo para a entrada do Eric Marcos, não era para ter saído quando foi substituído pelo Orechano, que entrou no lugar do Barros e ele saiu para o Eric Marcos. Era para jogar os dois juntos. Vamos ser ousados, cara, que isso? Então, o Gabriel Peck, uma nota 6, o Pedro Raul, nota 3. Não tenho gostado do Pedro Raul. Tá muito disperso. Como eu falei, a bola cruzada na área, ele perde todas. Bola levantada na área, ele não consegue dar sequência. Tá sem confiança, tem que melhorar isso aí. Não tô gostando do Pedro Raul. Figueiredo, que entrou hoje, aquele jogador que prende a bola, não joga pro time. Acha que joga... O problema do Figueiredo, mais uma vez, erro de planejamento da 777. Figueiredo não resolve também. Não vai resolver. Figueiredo não é para resolver, é para entrar também com um jogo mais tranquilo, mas a 777 quer valorizar todo mundo, todos os jovens, um time não é feito só de jovens. Ah, vou botar minha linha de defesa para proteger esses jovens. Tá, não vai funcionar, porque um time também é feito com ataques, com bolas trabalhadas no ataque. Alguém tem que dizer isso para o Josh Wander, para a 777, um time não se forma só com defesa, um time se forma atacando o adversário, é assim que se faz gol, inclusive. Então o Figueiredo hoje uma nota 5, também não gostei. E entraram no jogo, no segundo tempo. O primeiro foi a substituição do Alex Teixeira e do Orechano que entraram. Eric Marcos também entrou. Vou falar aqui primeiro do Alex Teixeira. Deu uma outra movimentação para o Vasco. Não melhorou o Vasco absurdamente, mas melhorou a movimentação no ataque. Nota 6,5 para o Alex Teixeira. O Orechano hoje ele errou mais do que o habitual, mas é porque também foi depositada uma confiança nele ali para resolver o jogo no segundo tempo. Só entra em furada, só entra com o Vasco perdendo. Foi depositado uma confiança acima, talvez ele tenha sentido um pouco. Ainda assim, tentou cruzar bolas na área aleatoriamente, também não gostei do Orechano hoje. Nota 5 para o Orechano. Eric Marcos, mais uma vez. Cara, não sei o que acontece. Ele tenta dar um drible, 2, 3 e a bola sai. Um drible, toca e passa, meu filho. É só isso. Não dá 1, 2, 3, 4 que você vai perder a bola. Ele tentou isso hoje diversas vezes. Ele foi bem contra o Curitiba, já não foi bem hoje. Entrou com uma correria, com uma afobação, querendo driblar mais do que tocar. E não faz, não adianta, você não joga sozinho. Nota 5,5 para o Eric Marcos. E o Rodrigo entrou ali, praticamente na reta final do jogo já, para segurar ali os avanços do Léo, talvez, uma proteção ali ao Léo, que estava armando o jogo. Passou até como lateral, uma bagunça. O Vasco uma zona no segundo tempo. Foi para cima no abafa. Que treinamentos são esses, ô Barbieri? Para botar o time todo na área e cruzar bolas laterais aleatoriamente de tudo quanto é lugar, eu sou técnico assim. Até eu posso ser técnico. Ô Pedro Raul, vai lá Alex Teixeira, vai lá Gabriel Peck, entra Galarza, entra todo mundo, bota os laterais apoiados ali, cruzando na área. Até eu sou técnico assim. Que futebol é esse que o Vasco pratica? Feio, horroroso. E beneficia a zaga, né? Cruzamento de frente, a zaga tirou todos. A zaga do Santos hoje não foi vazada, o goleiro muito menos. Então o Rodrigo vai ficar sem nota, não vou dar nota pro Rodrigo. O Barbieri eu faço questão. O Barbieri tá, como eu falei no título do vídeo, tá regredindo. Curioso caso de Maurício Barbieri, que começa com uma equipe talvez até mais fraca do que essa, sem esses jogadores, faz jogos melhores e começa a jogar partidas em sequência uma pior que a outra. É a regressão. Regressão como no filme. Então é o curioso caso do Maurício Barbieri, que não consegue fazer o Vasco jogar bola. E já tem 5 meses de trabalho. Então, nota 3 para o Barbieri, se não abrir o olho. É porque a 777 tem um outro modo de agir com relação à continuidade de treinadores. Mas eu acho que desse jeito que está aí, vai ficar muito feio, vai ficar muito ruim manter o emprego aí. Torcida do Vasco pegando no pé com razão. Não me venham pedir paciência para a torcida do Vasco. São 22 anos de merda, de jogos de times, um pior do que o outro. Não é o caso de 2023. Mas, mais uma vez, houve um erro claríssimo de planejamento da 777. Até a 13ª rodada, o Vasco pode estar na zona de rebaixamento afundado. Afundado na zona de rebaixamento. Aí vai querer contratar fulano, ciclano, beltrano.
Pode ser que o Vasco não consiga sair. Quantas vezes o Vasco, nesses últimos anos, brigou na zona de rebaixamento e conseguiu sair? Nenhuma. O Vasco é um time que, quando entra na zona de rebaixamento, é o caos. É torcedor querendo se matar, é atleta desesperado se escondendo embaixo do banco de reserva. É um desespero, é um Deus nos acuda. Vai deixar acontecer? Pelo visto vai acontecer isso, porque esse time do Vasco eu não vejo forças para encarar os adversários. Não vejo. Pegou Bahia, fraco. Pegou Santos, fraco, e pegou Curitiba, fraco. Não ganhou nenhum dos três. Mas o Barbieri vive de Palmeiras e Atlético Mineiro, não sei até quando. É isso, galera. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. O Vasco pega o São Paulo no próximo final de semana. Seja o que Deus quiser. Não espero nada desse time contra o São Paulo no Morumbi. O time vem regredindo de futebol, um jogo atrás do outro. Então, cara, sinceramente, não dá nem para dizer que eu espero vitória. Eu nem sei o que eu espero. É isso, galera. Valeu. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Deixa o like aí, curte, compartilha. Saudações vascaínas sempre. Fui!